Shalom, shalom, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em vossas vidas. Edicleide, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Antônia Cunha, bem-vinda. Que bênção. Abraços avivados em todos vocês. Que maravilha. Que bênção. Daniele, querida. Que a unção do Santo repouse sobre a tua vida e família. Maravilha do céu. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Malena, seja bem-vinda. Ribeirão Preto do Senhor Jesus. Saudade daqueles dias. Maravilha. Sandra, Deus abençoe, que bênção. Nedinha, que a graça e a unção do Santo repouse sobre a tua vida, família e a igreja em Uaíba. Aleluia, aleluia. Santo e tremendo é o Senhor. Irmã Irani, vamos marcar uma live juntas, viu? Para nós orarmos. Deus abençoe toda a sua casa. Aleluia. Que coisa linda. M. Joelma, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Então, nós estamos aqui para orarmos, né? O Pablo está me cobrando até o dia 4 de maio. Estaremos com 30 dias de oração ininterrupta nas lives, né? Graças a Deus. Oi, Paulinha, um beijo da tia. Deus abençoe. Rosivera, Deus abençoe. Que bênção. Então, nós estaremos de pé. 30 dias orando, porque nós cremos, irmãos, que o nosso Deus tem coisas tremendas a revelar ao Brasil. Nós sabemos que o juízo é de Deus, mas não podemos ignorar os ardis de Satanás. Satanás é semelhante aos edomitas. Quando Deus mandou o juízo sobre o reino de Judá, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, era juízo de Deus para com o reino de Judá. Era juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Mas a invasão dos edomitas não fazia parte do juízo de Deus. A invasão dos edomitas era uma manifestação do ódio, era a manifestação de Satanás para transtornar o reino de Judá, para fazer escárnio e zombaria ao povo de Deus. E a Bíblia diz que os edomitas, os filhos de Esaú, eles entraram em Jerusalém, saquearam a cidade, e eles mataram, ajudaram o inimigo de Israel a fazer transtorno na cidade. Os edomitas cercaram as rotas de fuga, eles fizeram um grande estrago na nação de Israel. Os edomitas não faziam parte do juízo de Deus. Os edomitas faziam parte das tramas de Satanás, das oportunidades de Satanás, dos ardis que Satanás cria no momento em que Deus está trazendo um juízo. Então, nós precisamos ter discernimento, meus irmãos, porque com certeza, contra um juízo de Deus, nós não iremos nos levantar. Nós iremos clamar e clamar e clamar, pedir socorro, entrar pelo caminho do arrependimento, entrar pelo caminho do clamor, de uma intercessão, movida pelo Espírito Santo, para que encontremos misericórdia da parte do nosso Deus. Agora, quanto a Satanás, quanto às artimanhas malignas, quanto às oportunidades que Satanás está encontrando
para assolar os lares com violência, para assolar os lares com fome. Nós não podemos aceitar, né? Essas tramas de Satanás feitas na nação para transtornar o governo da nação, também não podemos aceitar. Nós temos que orar sim, segurar as pontas do altar, resistir a essas forças maléficas, irmãos, porque a violência contra as crianças aumentaram, a violência contra as mulheres aumentaram, assassinato, né, em algumas cidades aumentou. Então nós temos que resistir às forças do mal. Nós temos que entrar com discernimento do Espírito Santo e saber quando devemos clamar e quando devemos batalhar, não ignorar os ardis de Satanás, resistir às hostes do mal, resistir toda obra maligna. Então, que o Espírito Santo nos dê discernimento. O Espírito Santo nos dê discernimento. Eu falei ontem para vocês aqui que a Argentina ordenou, liberou o sexo virtual em toda a nação nesses dias de reclusão. Isso aí é juízo de Deus, não, isso aí é obra de Satanás. Isso aí é o rabo da serpente entrando de uma forma absurda para destruir famílias. Porque aquilo que se absorve no virtual vai ser manifestado no real. Porque lixo que entra é lixo que sai. Quem se expõe à pedofilia é um pedófilo. É um pedófilo em potencial. Vai fazer isso mais dia, menos dia, com outras pessoas. Não tem como. O lixo que entrou vai sair. E vai sair numa dosagem absurda. Quem se expõe à violência torna-se um violento. Quem se expõe à feitiçaria torna-se um feiticeiro, um bruxo. Quem se expõe ao ateísmo torna-se um ateu. Quem se expõe à imoralidade torna-se um imoral, porque palavras são sementes. Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta, por ele viverá. Então, se a pessoa se alimenta do lixo deste mundo, viverá do lixo deste mundo e vai manifestar o lixo deste mundo numa dosagem absurda. Então, queridos irmãos, vamos ter discernimento do Espírito Santo. Vamos segurar as pontas do altar a favor da nossa nação e das nações da terra. Mas diante de Deus nós nos quebrantamos. Né? Diante de Deus nós reconhecemos o juízo dele e clamamos a sua misericórdia. Mas diante das manifestações dos edomitas, nós temos que nos levantar e mandar o inimigo recuar na autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu quero ler o Salmo 93, deixar nos céus do nosso país este salmo que exalta o poder e a majestade do nosso Deus Yahvé. O Senhor reina, está vestido de majestade. Yahvé se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não está abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Yahvé, os rios levantaram seu ruído, os rios levantaram seu fragor. Yahvé mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus
testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa e a vé para sempre. Então tenhamos esta visão, que o nosso Deus está acima de tudo e acima de todos. Ele reina perpetuamente. Que a graça do Senhor te envolva nesta noite e que o Espírito Santo alcance a sua casa com graça, com paz, com saúde, com santidade, com prosperidade, com presença dele, com proteção, com livramento. Amém? Que os ruídos das grandes águas não atinjam a sua vida nem a sua família, mas que o nosso Deus, que é mais poderoso nas alturas do que o ruído destas águas, Ele, o nosso Deus, estenda a sua mão de graça e de misericórdia e esconda você e a sua família no seu esconderijo. Amém? Hoje o Pablo vai trazer uma palavra que Deus ministrou ao coração dele. E eu amo ver a juventude afinada com o trono. E nós vamos receber do Espírito o que Deus colocou no coração do nosso irmão Pablo. Permaneça aí, porque Deus tem algo a falar ao seu coração, à sua família. Depois vamos orar. Shalom, boa noite. Tudo bem, igreja? Creio que somos a igreja. Então, creio que estamos falando a igreja de Cristo. Bom, hoje pela manhã o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração e foi muito forte, me levou a orar pela igreja no Brasil, contra todo tipo de divisão ou todo tipo de confusão. E eu não sei o que tem acontecido, mas eu sei que tem acontecido muitas confusões, conflitos nas redes sociais, entre tantos, muitas pessoas que não têm se colocado na posição que Deus a chamou para se colocar, não têm se colocado a servir como Deus chamou para servir. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração um texto, e eu queria que você abrisse junto comigo e que a gente fizesse um pequeno estudo desse texto, bem pequeno mesmo, porque não dá pra gente ainda vai orar muito hoje. Colossenses capítulo 2. Nós vamos falar sobre vivendo uma vida em Cristo. A partir do versículo 6, nós vamos lendo e falando sobre, tá bom? Em doses homeopáticas. Diz assim: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor, vivam unidos com Ele. O verso 6 diz isso. O 7 diz: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja em Colossenses? Já que vocês decidiram viver para Jesus quando fomos salvos, decidam isso todos os dias, estejam enraizados nele. Quantos de nós temos vivido um evangelho de aparência, no qual nós não temos vivido daquilo que temos lido ou que temos ouvido durante tantos anos no templo? Então, o que ele está dizendo aqui é: estejam enraizados nele. Nele quem? Em Cristo. O mesmo Cristo a quem recebemos. O mesmo Cristo que é o nosso Senhor. Estejamos enraizados nele e construamos a nossa vida nele, em Jesus. Muitas vezes temos construído a nossa vida com base em muitas coisas, mas que não é aquilo que Jesus tem para nós. Não é aquilo que Jesus nos chamou para viver. Então ele está dizendo aqui, da mesma forma como foi ensinado a vocês, tornem-se mais fortes na fé. 8. Vamos comigo aqui. Verso 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Eu achei isso aqui incrível, principalmente para a minha geração.
Quantos de nós temos sido afetados, temos permitido que entre em nossos corações, melhor, penetre em nossa mente e vá até o nosso coração, aquilo que chamam de verdade, mas que na verdade são ideologias malignas que matam os princípios de Deus em nós. Ideologias que são totalmente contrárias ao que Deus tem para nós. Então ele está dizendo aqui, tomem cuidado para não se tornarem escravos de argumentos sem valores. Argumentos sem valores de professores de faculdade, argumentos sem valores de pessoas que não têm uma vida com Deus e querem trazer uma ideologia totalmente contrária. Ontem eu estava olhando um perfil, por acaso assim, de alguém muito famoso e fala muito bonito, mas ele é um ateu. E ele falando sobre o Cristo, sobre Jesus na terceira pessoa, como se Jesus fosse uma filosofia criada, e como se o inferno tivesse sido criado pelos cristãos. E eu parei para ver aquilo e eu parei para pensar quantas pessoas tratam pessoas desse tipo, com essa ideologia, porque falam bonito, porque tem uma frase pronta como referência para alguma coisa. E é disso que Paulo está falando. Tomem cuidado com essas pessoas que têm sabedoria humana, mas que não têm a sabedoria de Deus. Não se tornem escravos de argumentos sem valor. É tão forte esse termo, não se tornem escravos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque muitas pessoas têm tendências a se tornar escravo de pensamentos humanistas, de filosofias humanistas, daquilo que Deus nunca tratou como verdade. Mas aí vem um professor, vem alguém, vem qualquer pessoa aí e bota aquilo na sua frente e você achou bonito e trata aquilo como verdade. Mas a palavra nunca tratou aquilo como verdade. Então Paulo está dizendo, cuidado. Ele está falando para a igreja. Cuidado para não serem escravos desses argumentos. E ele continua dizendo, verso 8 ainda. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Provém do maligno. São filosofias que provêm do maligno. Ensinamentos que provêm do maligno. Pode ser bonito, pode anestesiar sua mente, pode até dar um alívio instantâneo, mas provém do maligno. E tudo que provém do maligno leva à morte. Tudo que vem de Satanás nos leva à morte. Nada de bom pode ser produzido em Satanás. Por isso que ele está dizendo, tome cuidado para não serem escravos. Para não voltarem a ser escravos novamente. Porque éramos escravos do pecado. Amém? Irmã Leda colocou aqui, desperta, jovens. É isso mesmo, irmã, desperta. 9, diz assim, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Aleluia. Em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Cristo carregou a natureza de Deus na terra como homem. Cristo carregou o entendimento do céu, aquilo que estava no coração do Pai, ainda como homem na terra. Isso é maravilhoso. Jesus nos provou o que é viver uma vida sem pecado, o que é viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Ele dependeu do Espírito Santo em tudo. Verso 10. E por estarem unidos com Cristo, ele está falando de nós, nós também devemos ter essa natureza. Nós precisamos ter a natureza de Deus que estava em Cristo. E aí ele continua. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Cristo tem domínio sobre todos os poderes e autoridades espirituais. Cristo tem domínio sobre o inferno. Cristo tem domínio sobre Satanás. Cristo tem domínio sobre as famílias. Cristo tem domínio sobre a juventude. Cristo tem domínio sobre o governo do Brasil. Cristo tem o domínio sobre a mente. Sobre a mente dos professores de universidade, humanistas. Cristo tem o domínio sobre a mente da liderança da igreja. Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Então aqui continua, verso 11. E nós, por estarmos unidos com Cristo, ele está dizendo, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados. Aí ele diz, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, aleluia, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Repita comigo, eu fui libertado da natureza pecadora.
Aleluia, fomos libertos da natureza pecadora. O poder de Satanás não tem mais poder sobre nós. A opressão maligna não tem mais poder sobre nós. Fomos libertos da natureza pecadora e recebemos a natureza de Deus. Uma troca foi feita no Calvário. Jesus levou tudo o que havia de pecado, tudo o que havia de maldição e nos deu a natureza de Deus. E ele continua dizendo aqui, 12. Pois quando vocês foram batizados, vocês foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. Então, quando fomos batizados nas águas, fomos sepultados com Cristo. E ressuscitamos com Ele. Aleluia. E aqui está dizendo, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, nos ressuscitou. Aleluia. 13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Fomos ressuscitados junto com Cristo. Nós temos poder sobre os principados, nós temos poder sobre as potestades. Por quê? Porque Cristo nos revestiu do mesmo poder que há sobre ele. Nada, nem a morte, nem o pecado, nem o mundo, nem as trevas, nada tem poder mais sobre nós, porque estamos em Cristo. E ele continua, Deus perdoou todos os nossos pecados. Você pode dizer isso no singular? Deus perdoou todos os meus pecados. 14. E anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Por que Paulo, eu acho incrível isso? Paulo está falando de uma vida em Cristo. Mas eu acho incrível como Paulo faz questão de vir trazendo a nossa memória que nós somos libertos do pecado, que o poder de Satanás não tem mais autoridade sobre nós. Por quê? Porque tem muita gente que ainda fica preso na condição de pecado do passado lá. Tem muita gente que ainda está com o coração preso naquilo que te aprisionava antes de você ser liberto. Tem muita gente com o coração nas circunstâncias, com o coração nas coisas passageiras, com o coração naquilo que eu fiz há 5 anos. Escute, Jesus nos perdoou e nos lavou com o sangue dele. E nos perdoou de todo o pecado. De todo o pecado. Satanás não pode mais nos oprimir. Na última vez que a gente ministrou aqui, eu falei que o maior gosto de Satanás é nos trazer à memória o nosso passado de pecado. Por quê? Porque ele sabe que enquanto estamos em pecados, a vida de Deus não está em nós. E não há nada melhor para Satanás do que vidas presas. Então, quando sua mente está presa à sua condição de pecado lá do passado, você não consegue prosseguir em Cristo. Você não consegue se apoderar da autoridade de Cristo. Você não consegue se apoderar da cura do Calvário. Você não consegue se apoderar de nada. Por quê? Porque sua mente está presa no pecado do passado. Sua mente está presa na idolatria. Sua mente está presa naquilo que te prendia lá atrás. E aí ele continua dizendo. Sim. Jesus acabou com essa conta, essa dívida que nós tínhamos. Pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Aleluia! Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Jesus se livrou de todo e qualquer poder de governo e de autoridade espiritual. Satanás não tem poder sobre a igreja. Aleluia! 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer, ou o que devem beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Os seus olhos precisam estar em Cristo, meu irmão. Seu coração precisa estar em Cristo. Aleluia. Ele continua 17. Tudo isso é apenas... 18, perdão. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração a anjos.
ele está falando de idolatria e ele está falando de vaidade aqui. Não deixe que ninguém diga ser melhor que vocês por causa de visões. Pessoas que insistem numa falsa humildade e na adoração de anjos. A idolatria causa divisão. A idolatria causa rebelião. A vaidade causa rebelião. Porque a vaidade nos faz pensar que somos alguma coisa. Quando na verdade Cristo nos chamou a servir. Cristo nos chamou para ser dele, para pertencer a ele. Então ele está falando aqui, não deixe que essas pessoas os domine, os humilhe. Essas pessoas vaidosas, essas pessoas idólatras. E ele continua dizendo, essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Quer dizer, o pensamento delas não está em Cristo. Elas estão pensando como qualquer pessoa do mundo pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça da igreja. Cristo controla todo o corpo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça. É Cristo quem mantém o corpo vivendo. É Cristo quem mantém o funcionamento do corpo, que é dele. A igreja, que é dele. Então, eu creio que estamos em um tempo onde eu tenho certeza que há muita vaidade no meio da igreja. No coração de líderes, mas também no coração de discípulos. No coração de muita gente. Vaidade por pensar que é alguma coisa, porque, não sei, porque escreveu alguma coisa, ou porque fez uma pregação que fez sucesso, ou não sei qual o motivo que faz as pessoas entrarem no caminho da vaidade. Tem tomado o coração de muitas pessoas no meio da igreja. A idolatria tem tomado o coração de muitas pessoas. E eu creio que esse seja um tempo que o Senhor tem nos chamado para voltar os nossos corações para Jesus. Porque Paulo está dizendo aqui que essas pessoas com falsa humildade, essas pessoas que idolatram coisas, idolatram seres que não são o próprio Deus, essas pessoas não estão com o coração em Cristo. Essas pessoas não estão com a mente delas em Cristo. E eu vou fechar, eu vou terminar isso aqui ainda. Ele continua dizendo, verso 20, eu amo essa parte aqui. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Morremos com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. E o poder das trevas, que domina o mundo, que domina sobre o pecado, não tem poder sobre nós. E ele continua, então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? É uma pergunta. Ele diz, não obedeçam mais às regras como essas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. As coisas bonitas, as palavras bonitas. Quantas pessoas falando tanta coisa bonita aí fora? Pessoas idólatras. Pessoas que adoram imagens. Falando coisas bonitas. Movem multidões. Muitos likes, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Mas pessoas que são idólatras. E que praticam a imoralidade. E a imoralidade é uma prática que alimenta Satanás. Ouvimos isso aqui ontem. A imoralidade alimenta Satanás. Ele se alimenta da imoralidade. Então eu acho isso aqui incrível. Quando ele fala todas essas coisas, esses ensinamentos bonitos, essas palavras que parecem sábias. Tudo isso não vale nada. Por quê? Porque não está na palavra. Porque está ligado à idolatria, está ligado à imoralidade. Então, nós vamos orar. Quando eu comecei a ler isso aqui, a fazer um estudo breve sobre isso aqui, parece que a gente já quer entrar no capítulo 3, que fala que fomos ressuscitados com Cristo. Mas eu quero parar aqui, porque eu quero levar até esse versículo, em que ele diz que, de fato, todas essas regras, todos esses costumes,
Tudo isso parece ser muito lindo, parece ser muito sábio, são coisas que até emocionam, mas que tudo isso de nada vale. Por quê? Porque não pode controlar as paixões que levam à imoralidade. Então, a minha geração precisa ouvir isso, a geração da qual eu faço parte precisa entender isso. Não são as coisas bonitas que devem mover você, são os princípios de Deus, os princípios da palavra, que são eternos. Isso precisa mover o seu coração. Se o nosso coração não for movido pela palavra, se o nosso coração não for intensamente transformado pelo poder da palavra, então não há mais nada que possa nos transformar. A palavra é libertadora. É a palavra que salva. A palavra nos é dada e nos é revelada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, que essa palavra transforme o seu coração. Nós vamos orar ainda contra toda vaidade, toda idolatria, toda imoralidade no meio da igreja. Coisas que têm alimentado Satanás nesse tempo. Coisas que têm matado a nossa fé. Coisas que têm roubado de nós a presença de Deus. E nós vamos orar. Nós vamos confrontar esse espírito maligno da vaidade no meio da igreja. Cristo nos chamou a servir. Se nós vemos alguém que não está agindo dessa forma, com certeza o coração dessa pessoa não está em Cristo. Porque Cristo foi o primeiro a nos servir. Ele se tornou o menor dentre todos para nos ensinar como deveria ser. Cristo lava os pés dos discípulos, não só como modo de humilhação, claro, ali tem todo um significado, mas para nos mostrar que o evangelho é um evangelho de serviço. A missão de Jesus é uma missão de serviço ao reino de Deus. Então, quando vemos pessoas, eu posso dizer pessoalmente aqui, eu sou privilegiado por fazer parte de uma igreja na qual nós vemos serviço por parte dos nossos mestres, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Nós vemos isso claramente, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem muita gente que não, que está debaixo de uma liderança opressora, da qual não ensina um evangelho, no qual você tem que ser milionário, no qual todo mundo vai ter que te servir porque você é filho de Deus. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a servir. A palavra de Deus nos ensina a nos humilharmos. Amém? Que o Espírito Santo revele essa palavra ao seu coração, não hoje, todos os dias. Que todo espírito de vaidade nos ministérios de louvor, de teatro, de arte, de dança, no ministério de evangelização, seja qual for o ministério, não importa, não me vem à mente, mas o Espírito Santo conhece, que todo espírito de vaidade seja destruído em nome de Jesus, para que possamos servir com inteireza de coração. Possamos servir ao Senhor, ao único que deve brilhar, que deve reinar. Que as palavras de vida estejam em nossos lábios, não as palavras bonitas, não as palavras que vão emocionar as pessoas meramente, mas as palavras que vão produzir vida em quem a escuta. Esteja em nossos lábios. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida nesse tempo. E que como igreja possamos criticar menos a própria igreja, possamos julgar menos e possamos estar mais na sala do trono para orar. Eu sempre penso que Deus não nos chamou para julgar. A igreja eu não consigo imaginar na igreja como um órgão na terra para hoje julgar, sabe? Eu acho que nascemos para orar. Eu acho que quando você vai para a presença de Deus, antes de fazer qualquer julgamento a alguém nas redes sociais, jogar lá, quando você vai para a presença de Deus, você volta de outra forma. Você nem volta mais querendo fazer aquilo que você queria argumentar, ir lá e machucar o outro e dizer mesmo aquilo para poder o outro ficar impactado. Você vai orar e você já volta com outro coração. Então, quando você vê pessoas machucando as outras, ferindo e causando discórdia e divisão e confusão, e a vaidade vai crescendo, e vai crescendo a glória e a honra e a soberania das pessoas e um negócio, um poder, pessoas intocáveis, ali não há a presença de Deus. Porque onde há humilhação, há a presença de Deus. Onde há entrega, há a presença de Deus. Então que essa palavra domine o seu coração, da mesma forma como tem dominado o meu coração. Eu preciso estudar mais essa palavra. E você também precisa estudar mais essa palavra. Porque é essa palavra que nos transforma. Amém? A apóstola Raquel vai orar agora.
Pois é, queridos, não é bonitinho ver o Pablo? Que maravilha, né? Eu conheço o Pablo desde bebê. Que maravilha. Olha, meus irmãos, essa frase você já conhece. O hábito faz um monge, mas o hábito não faz um nascido de novo. O novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo no coração do homem. Então, as pessoas podem ter hábitos corretos e serem apartadas de Deus. O que nós precisamos é ter um encontro genuíno com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque os nossos hábitos é produzido pela nossa força, pela nossa própria capacidade, ele não produz a santificação que vem de Deus. Tá? Porque a santificação que vem de Deus é gerada no coração, pelo Espírito Santo. Porque santidade, o santo é uma posição. E quem faz um santo é o Deus eterno, através da regeneração provocada em nosso ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que é lavado e purificado pelo sangue de Jesus é um santo. E esse santo deve viver a vida de santificação. Mas a vida de santificação, ela não é vivida na nossa própria força. Ela é vivida na graça. Ela é vivida na dependência do Espírito Santo. Porque nós, humanos, somos falhos, vulneráveis, fracos, pó. Agora, Jesus é tudo em nós. Só podemos tudo em Jesus que nos fortalece. Amém? Então vamos orar? Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós nos curvamos diante da tua presença, diante da tua palavra que é poderosa, que é martelo que esmiuça a penha, que tem o poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós queremos, Pai, que esta palavra nos faça, que esta palavra nos transforme, que esta palavra nos liberte, que esta palavra nos cure, que esta palavra, Senhor, possa destruir as fortalezas mentais, que esta palavra possa remover todo o sofisma que existe no nosso coração, na nossa mente, que esta palavra que é verdade eterna venha, Senhor, produzir em nós aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Esta palavra venha produzir em nós a imagem do teu Filho. Pai, contempla nesta noite os teus filhos amados, estes que estão conosco neste momento de oração. Contempla cada um em nome de Jesus. Sustenta pelo teu poder, fortalece, ó Deus, o homem interior de cada um. Espírito Santo, sonda o mais profundo do nosso ser. Nós queremos brilhar, nós queremos praticar os ensinamentos de Jesus. Nós queremos ser dominados pelos sentimentos que esteve em Jesus. Nós queremos, ó
Deus, seguir as pegadas de Jesus. Nós queremos, neste tempo de reclusão, viver Cristo dentro das nossas casas. Nós queremos que os pensamentos de Cristo nos dominem, que as palavras de Cristo sejam, Senhor, pronunciadas em fé pela nossa boca, que só pronunciemos aquilo que cremos no nosso coração. Pai, eu oro para que a tua santidade nos domine. Eu oro para que o Senhor nos dê discernimento, a fim de que percebamos as astutas ciladas do diabo, que nós não ignoremos os ardis de Satanás, mas que nós percebamos os rastros dos edomitas neste juízo, e que nós resistamos a todo espírito edomita na autoridade do nome de Jesus, que nós não permitamos sobre nós nenhum açoite de Faraó, que nós não permitamos na família nenhum conselho de Aitofel, que nós não permitamos na família o esconder da capa e da prata de Acã. Há poder no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, que os teus olhos estejam voltados para as nossas casas, que os teus olhos contemplem o oculto e o escondido, e que o Senhor gere dentro das nossas casas um genuíno arrependimento, uma genuína transformação, Senhor. Que nós nos dobremos aos teus pés, que nós queiramos de fato o encontro com a pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que nestas casas a tua salvação corra velozmente. O teu Espírito tenha liberdade de gerar novo nascimento na vida daqueles familiares que estão distanciados do Senhor. Que esse tempo de juízo seja um tempo, Senhor, de reflexão. Quantas sementes benditas foram plantadas no coração dos nossos familiares. O evangelho já foi pregado na vida dos nossos familiares. Quantos, ó Deus, foram criados no evangelho? Quantos foram consagrados ao Senhor quando criança? Quantos desceram as águas quando adolescente, quando jovem, mas que hoje estão desviados, apartados da graça, apartados do teu caminho. Senhor, usa esse juízo para abalar o que é abalado na vida destas pessoas. Usa esse juízo, Senhor, para trazer aos seus corações, ó Deus, temor, pavor do inferno, pavor da morte, para que eles possam tomar uma decisão ao lado da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós oramos para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles retornem ao Senhor. Pai, gera temor no coração da nação brasileira, gera temor no coração dos nossos familiares, gera temor no coração dos nossos jovens, gera temor no coração das nossas crianças, gera temor no coração dos anciãos, gera temor nos corações dos pais. Pai, gera temor nos corações das autoridades, gera o teu temor, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está acima das muitas ondas, ó Deus. O Senhor está acima de tudo aquilo que pode causar a nós destruição. O Senhor está acima e nós clamamos para que venha uma intervenção da tua parte e cadeias sejam quebradas nas famílias. Fundamentos rotos sejam destruídos,
fortalezas mentais explodam na tua presença, todo engano da idolatria, todo engano da feitiçaria seja erradicado, arrancado pelo poder do nome de Jesus. Que a verdade do Senhor traga libertação nas famílias, em nome de Jesus. Oh Pai, nós oramos pela tua igreja, para que o Senhor remova da tua igreja toda planta que o Senhor não plantou. O Senhor remova as tradições religiosas contrárias ao teu padrão. O Senhor remova todo manto, Senhor, idólatra, que foi colocado sobre a tua igreja. Que o Senhor remova em nome de Jesus toda herança da idade medieval que persiste na tua igreja. Que o Senhor remova, ó Deus, as decisões conciliares contrárias ao teu padrão. Que o Senhor remova essa ortodoxia fria e vazia, essa maneira lógica de interpretar a tua palavra fora da tua dependência, fora da iluminação do teu Santo Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que a palha seca seja removida dos púlpitos. Nós clamamos, ó Deus, para que o trigo revelado da tua palavra seja ministrado nos púlpitos da tua igreja. Senhor, essas mensagens mescladas, Senhor, quanta mesclagem que temos visto hoje, a sutileza do liberalismo, a sutileza do humanismo, a sutileza do relativismo, Senhor, presente nas mensagens, ó Pai. Meu Deus, remove, Senhor, chacoalha a tua igreja. A tua palavra declara que o juízo começa pela tua casa. Julga o teu povo, julga a tua igreja, julga as denominações, julga a liderança, Senhor, da tua igreja, julga. Em nome de Jesus, não queremos nos assemelhar a Laodiceia, muito menos a Pérgamo ou a Tiatira, Senhor. Meu Deus, remove as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, remove os ensinos de Jezabel, Senhor. Oh Deus, vem pelo teu poder, quebra toda soberba, remove o manto da imagem do ciúme que se coloca no templo para expulsar o Senhor do templo. Oh Jesus, remove, ó Deus, aqueles que fazem bolos à rainha do céu. Senhor, nós clamamos para que toda imundícia seja removida do meio do teu povo, para que aquilo que não é Cristo seja extirpado dos nossos corações, para que tudo aquilo que não orna a tua doutrina seja abominado por cada um de nós, e a tua verdade prevaleça nos pastores, prevaleça nos apóstolos, prevaleça, Senhor, nos evangelistas, nos profetas, prevaleça nos mestres, que a tua verdade prevaleça nos presbíteros, que a tua verdade prevaleça nos diáconos, que a tua verdade prevaleça, Senhor, nos missionários, que a tua verdade prevaleça em todo aquele que é chamado filho do Senhor, discípulo de Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que à medida que nós nos aprofundemos da tua palavra, a verdade do Senhor nos alcance, a verdade do Senhor dissipe as trevas, a verdade do Senhor remova o engano, remova a mentira, remova o relativismo, remova, Senhor, toda essa mistura das trevas com o humanismo, remova, Senhor, toda a religiosidade, remova as genealogias antigas,
Remova, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é Cristo. Nós suplicamos, Pai, a tua intervenção, suplicamos o teu agir na vida da tua igreja, suplicamos o teu agir na nação brasileira, suplicamos o teu agir nas nações da terra. Eu sei, Senhor, que o Senhor não permite provação além das nossas forças. O Senhor não permitirá que esta praga permaneça além daquilo que possamos suportar. Portanto, Senhor, nós clamamos a tua misericórdia. Nós suplicamos o teu perdão. Nós suplicamos, ó Deus, para que a tua misericórdia venha sobre nós e nos visite com misericórdia, e nos visite com compaixão, nos visite com a tua bondade. E o Senhor mesmo é o que tem o poder de remover essa praga. Que a tua boa mão seja levantada sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Que o Senhor remova essa praga, porque o verdadeiro sacrifício, o perfeito sacrifício, o sacrifício mais elevado do que o sacrifício que Davi fez na eira de Araúna, Senhor, já foi feito fora da porta, já foi feito em Jerusalém. Jesus ficou entre os céus e a terra, oferecendo a ti o perfeito sacrifício e a perfeita oferta. E é mediante este sacrifício do nosso Cristo bendito, que está à tua direita, com as suas vestes salpicadas de sangue. É no nome de Jesus que clamamos. Remove de sobre nós, Senhor, esta praga. Estende a tua mão de misericórdia. Nós abençoamos o nosso Brasil. Abençoamos as autoridades constituídas na nossa nação, suplicando o temor do Senhor sobre elas. Abençoamos as famílias do Brasil, suplicando salvação sobre as famílias brasileiras. Salvação do céu, libertação do céu, cura do céu. Nós suplicamos Jesus sobre as famílias do Brasil. Nós abençoamos a tua igreja e declaramos que a tua igreja se renderá, se dobrará à verdade absoluta da tua palavra e andará conforme a tua vontade e andará conforme Jesus. Pai, eis-nos aqui nesta noite. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Glórias, glórias, glórias. Quanta gente linda. Ô, pastora Nauzimar, Deus te abençoe. Edith, que maravilha. Quanta gente linda do nosso Deus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja abundante em vossas vidas, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui proclamando ser Jesus o Senhor. Guarde em seu coração esta palavra. O hábito faz o monge, mas o hábito não faz um filho de Deus. Não faz um nascido de novo. Um nascido de novo só pode ser feito pelo trono, através da regeneração do Espírito Santo do Senhor. Leia de novo o texto que foi ministrado nesta noite e receba o rema do nosso Deus em seu coração. Shalom, shalom.